Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É uma experiência inusitada para nós termos um culto assim, o pastor de frente da câmera e acreditar que os irmãos estão aí do outro lado a assistir, mas a situação nos impõe que façamos isso. Não sabemos quanto tempo mais teremos que ficar com as portas do nosso templo fechadas, mas enquanto isso o pastor procurará sempre ter contato com os irmãos, enviar aos irmãos mensagens para a vossa edificação. Nós estamos a estudar, começamos na quinta-feira passada, a Epístola de Judas. É uma carta pequena, tem apenas um capítulo. Esse Judas, logicamente, não é Judas Iscariote, é Judas, irmão de Jesus, irmão na carne, filho de José e Maria, porque Maria, depois que deu à luz a Jesus, ela passou a ter uma vida normal de esposa, de mulher de José, e com José ela teve 4 filhos, homens, e também algumas mulheres, como está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, os irmãos poderão conferir depois. O objetivo desta carta, de escrever esta carta aos crentes, era para alertar a igreja contra falsos mestres e apóstolos que se introduziram na igreja de maneira dissimulada para ensinar heresias, com falsos ensinos, inclusive o aparecimento desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, foi um dos sinais que Jesus disse que precederiam a sua segunda vinda. Então, já lá no primeiro século, esses sinais já começaram a cumprir-se com o aparecimento de falsos apóstolos, falsos mestres, e ainda hoje nós temos esses falsos apóstolos e falsos mestres por aí que se introduzem na igreja de maneira dissimulada, disfarçada, para ensinarem falsas doutrinas, heresias. Judas, ele introduz esta carta da seguinte forma, versículo 1: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. É interessante aqui observarmos a humildade de Judas. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Apesar de ter sido irmão na carne de Jesus, ele não reivindica para si nenhuma autoridade ou nenhum privilégio por ter sido irmão na carne de Jesus, mas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E 3 coisas que ele fala aqui a respeito da igreja, a respeito de nós que formamos a igreja de Jesus Cristo. Na quinta-feira passada eu já falei sobre a primeira coisa, em que Judas diz aos que foram chamados. Nós, os crentes, nós pertencemos ao grupo de chamados por Deus, de eleitos por Deus. Nós fomos chamados para a salvação. A verdade é que ninguém foi a Jesus por vontade própria. O ser humano não tem essa disposição de, por si mesmo, buscar a Jesus e aceitar a Jesus. Não, muito pelo contrário, o homem ele resiste ao Senhor Jesus, ele não quer Deus na sua vida. E se nós devemos então a nossa salvação, nós devemos a chamada graciosa e irresistível de Deus. Nós somos salvos porque Ele nos chamou para a salvação. Jesus Cristo deixa isso muito claro no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, quando ele fala assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
No original grego, o verbo trouxer aqui significa arrastar. Na verdade, foi o que Deus fez, Deus nos arrastou. Se um dia nós formos a Jesus, é porque Deus nos levou até Jesus. Se nós formos a Jesus, é porque nós fomos arrastados por Deus até Jesus. A segunda coisa, então, que ele diz que nós somos, ainda está aqui nesse versículo 1, quando ele diz assim, os que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então nós somos amados por Deus e Deus nos ama com amor eterno. Inclusive o motivo da nossa chamada, o motivo da nossa eleição, antes mesmo que o mundo existisse, é porque Deus nos amou. Não foi porque Deus viu coisas boas em nós, não foi por nossos merecimentos, por nossas obras, mas Deus nos escolheu e nos chamou por causa do seu amor por nós. Lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nós lemos assim: porquanto com amor eterno te amei, por isso com amável benignidade te atraí. Deus nos atraiu até Ele, porque nos amou com amor eterno. Irmãos, o conhecimento do amor eterno de Deus por nós deve servir-nos de consolo, principalmente para dias difíceis, momentos difíceis como esse que estamos a passar agora. É o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, ele fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio que Paulo, se estivesse aqui nesse momento, ele também diria: nem o coronavírus nos poderá separar do amor de Deus, porque Deus nos ama com amor eterno. Ele nos amou no passado, nos ama no presente e sempre nos amará. A terceira coisa que Judas fala a respeito de nós é que somos guardados por Jesus. Isso nos dá segurança. Somos guardados por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29, Jesus, ali ele promete a vida eterna às suas ovelhas, aqueles que ouviram a sua voz e decidiram segui-lo. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Nós estamos seguros, porque nós estamos nas mãos de Jesus, guardados por Jesus. Nós estamos em boas mãos, seguramente guardados. E Jesus diz: jamais perecerão. Ninguém vai ficar no meio do caminho, nós vamos chegar ao céu. Por isso nós dizemos: uma vez salvos, salvos para sempre. Nenhum eleito ficará no meio do caminho, ele nos guarda nessa vida, e guardados por ele, chegaremos seguros ao céu. Eu quero concluir essa mensagem a lembrar então essas três coisas que a Bíblia diz a respeito de nós, crentes em Jesus Cristo. Primeiro, nós somos chamados. Nós fomos chamados por Deus para a salvação. Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Segundo, nós somos amados por Deus. Deus nos ama com amor eterno. E é porque nos ama com amor eterno que Ele nos chamou para a salvação. E terceiro,
nós somos guardados por Jesus Cristo. Podemos viver seguros neste mundo, com esta certeza de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que sejamos, portanto, consolados por essas verdades. Amém? Amém. Eu quero passar agora para o nosso momento de oração. Eu tenho aqui alguns pedidos que eu quero compartilhar com os irmãos para que os irmãos orem. Devemos continuar a orar por esta situação do coronavírus. Vamos orar pelos nossos governantes aqui em Portugal para que eles possam ter orientação de Deus, sabedoria para tomar as medidas corretas. Também vamos orar pelos profissionais de saúde, especialmente por aqueles que estão na linha de frente. Nós temos membros da nossa igreja, profissionais de saúde que estão a trabalhar na linha de frente. Vamos orar por eles para que Deus possa protegê-los. Também, irmãos, vamos orar pela nossa igreja. Logicamente, eu como pastor fico bastante preocupado com a suspensão dos nossos serviços, mas que essa suspensão não venha esfriar a nossa fé, que não haja esfriamento espiritual, muito pelo contrário, que possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Também vamos orar, irmãos, pelo nosso amor, para que possa crescer mais e mais. Também vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, pelos que estão desempregados. Também vamos orar pelos idosos, os idosos que são mais vulneráveis ao coronavírus, que eles sejam protegidos por Deus, que esse vírus não chegue nem perto deles. Também devemos orar pela situação da filha da irmã Elda, que está na Inglaterra e precisa retornar a Portugal. Que Deus possa ajudar, abrir as portas necessárias para que ela possa retornar a Portugal para estar junto com a sua família. Vamos orar? Santíssimo Deus, nosso querido Pai, é em nome de Jesus que nos aproximamos de Ti e primeiramente queremos agradecer-Te por essas grandes verdades que fomos lembrados hoje, que nós somos chamados, que nós fomos chamados por Ti, eleitos por Ti para a salvação, que o Senhor nos ama com amor eterno e que nós somos guardados por Jesus. Ó Pai, que essas verdades possam servir para trazermos consolo, principalmente nesse momento de aflição, de verdadeira calamidade que o mundo está a passar, Senhor. E eu quero orar, então, especialmente por esta situação, nesse momento. Ó Deus, abençoe os governantes aqui de Portugal, que eles tenham sabedoria para tomar as medidas corretas. Mas também peço, ó Pai, pelos profissionais de saúde, que o Senhor possa protegê-los, aqueles que estão na linha de frente, Senhor, que esse mal não venha a afligir, Senhor Deus, mas que eles sejam guardados por Ti e que também tenham sabedoria, ó Deus, para dar o tratamento que as pessoas precisam, Senhor, que os enfermos precisam. Eu peço pela nossa igreja, guarda, Senhor, fortaleça a fé de cada um, que não haja esfriamento espiritual, muito pelo contrário, Senhor, que sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Também quero pedir ao Pai, pelos idosos da nossa igreja, que o Senhor possa guardá-los, por aqueles que estão desempregados, abram a porta de emprego, Senhor Deus, e também peço agora, mais uma vez, pela filha da irmã Elda, que o Senhor possa trazê-la, Senhor Deus, com segurança de volta a Portugal, Pai. Abra as portas necessárias, Senhor, para isso. Ó Deus, tudo nós entregamos em Tuas mãos, no bendito nome de Jesus. Amém.